Olá, olá de novo. Vamos lá, voltando, atendendo a pedidos quase unânimes, diria unânimes porque todo mundo queria, todo mundo quer. Vamos voltar para o nosso segundo tempo da nossa live especial Dia do Professor com o professor do Greco. É uma satisfação muito grande poder ouvir o professor. Essa hora passou muito rápida e graças a Márcia e ao pedido de todo mundo, eu fico muito feliz que o professor aceitou a voltar para o nosso segundo tempo, a nossa segunda live, essa é a nossa segunda parte. E para mim é uma satisfação cada vez maior poder ouvir o professor e fico muito feliz dele compartilhar todas essas histórias com todos nós aqui. Várias delas que eu tenho a honra de poder conhecer, assim como eu, vários de nossos colegas que estão aqui, professor Diogo, professora Marcela, professora Clarissa, enfim, todo mundo aqui que tem essa oportunidade. Fico feliz também, o professor Luiz Greco nos ajudou e certamente o pedido dele também foi importante para que essa live acontecesse. Bom, o professor Greco está aqui, eu vou mais uma vez convidá-lo para entrar conosco. Oi, Márcia. Obrigado, viu, Márcia? Mais uma vez, obrigado. Vamos lá, vamos voltar. Tem muita coisa ainda para ouvir o professor Greco falar. Certo. Vai lá. Obrigado, professor. Deu certo. Que bom. Bom, Agradeço, agora. peço desculpas que estou falando demais e não respondo Não, pelo contrário, professor. A ideia é que o senhor fale mesmo. Tá todo sobre. mundo adorando. Eu acho que a minha ida para a UERJ eu já expliquei. Aí eu fiz concurso para professor adjunto e concurso titular nunca se realizou. O professor Paulo César me deu uma posição privilegiada. Eu fui até chefe de departamento na UERJ. Na verdade, o chefe era ele, porque, na verdade, ele é o grande maestro da área do direito na UERJ. Né? Mas, e ali eu fiquei como adjunto, titular, mas fiz muitos amigos, pude dar aula numa situação excelente, conheci vários dos que aqui estão hoje, do que eu estou vendo, estou sabendo que estão me acompanhando, e orientei teses de doutorado, que eu até então não tinha tido quase oportunidade, tive pouquíssimas teses de doutorado na Gama Filho, e nem me lembro agora quais. Professor, o Diogo pediu para o senhor comentar sobre as aulas no Campo de Santana, com as cutias. A verdade, o Márcio fez umas outras perguntas sobre o que eu posso dizer para os professores. Ah, é verdade. Então, vamos passar a falar de assuntos sérios. Não, todos eles são muito sérios, mas muito importantes. Oh, Eu queria, professor, a nossa ideia com o projeto é ouvir as histórias dos professores que já têm uma carreira consolidada. Nós conversamos aqui com 27 professores do Brasil inteiro, e aí hoje, nesse encerramento com o senhor, é claro que eu também não podia deixar de fazer o mesmo pedido, né? A nossa ideia é valorizar a carreira docente e também incentivar novos profissionais a seguir por esse caminho, vendo os exemplos de professores como o senhor. Então, se o senhor pudesse deixar alguma dica, alguma mensagem, alguma coisa para as pessoas que estão nos assistindo ou que ainda vão nos assistir, que pensam em ser professor, que pensam em algum dia seguir a carreira docente ou que já seguem, enfim, de alguma maneira, seria muito legal ouvir o relato do senhor nesse sentido. bom, como é que eu vejo a carreira de professor ou a vida de professor na área do direito no Brasil? Me perdoem os professores, mas a verdade é que a área do direito oferece para os jovens que querem seguir uma carreira e que se formam em direito uma grande desvantagem em relação ao mercado de trabalho da área do direito no Brasil. É que na área do direito
estão os maiores salários do serviço público no Brasil. Na magistratura, no Ministério Público, nas procuradorias. Isso sem falar no atrativo da advocacia privada. É claro que a advocacia privada não é acessível assim, eu ser informado, é muito difícil alguém sair da faculdade de Direito e logo se tornar um advogado vitorioso. Demora anos para formar um nome e poder ter uma recompensa remuneratória na advocacia. Quem é que vai para o magistério? Primeiro, a dedicação exclusiva praticamente dominou o ensino superior público no Brasil. Quando a tradição na área do direito sempre foi de professores com inserção na vida profissional, ou na advocacia, ou na magistratura, ou no Ministério Público. Sempre foi. O único que proibiu isso foi Getúlio Vargas, no Estado Novo, que obrigou professores que eram procuradores ou desembargadores a fazerem opção entre um cargo e outro. E o curioso é que em São Paulo, pelo menos, os envolvidos preferiram continuar professor. Mas no resto do Brasil não sei como é que foi. Mas então aquela mesma opção diante da qual fui posto. Ou não fazer concurso para professor. Ou fazer para ser um professor marginalizado. Eu preferi ser um professor marginalizado. Então, essa concorrência que os professores têm com os cargos do próprio serviço público na área do direito é muito desvantajosa. E tanto que infelizmente, são poucas as universidades públicas, como a USP, por exemplo, que é estadual, como a UERJ, que é estadual, mas se esforça para seguir o modelo federal, que mantém um sistema que permite a acumulação do cargo de professor com o cargo de procurador, ou de juiz, e constitucionalmente é permitida, desde que haja correlação de matérias e compatibilidade de horários, isso é que está na Constituição. Mas as universidades federais fecharam as portas para os professores que não são dedicação exclusiva. E os concursos, em geral, já são feitos para professores de dedicação exclusiva. Tá? Essa desvantagem leva o quê? Leva a que aqueles que querem viver só do magistério tenham que pensar em viver uma vida franciscana, de uma remuneração que é suficiente para viver. Mas no Brasil não é suficiente para viver assim tão bem quanto se pensa. Porque nós temos inflação, o custo de vida é alto, 1, 2, 3 filhos, aumenta muito mais o custo de vida, não tem escola pública, tem que botar filho de escola privada, uma série de dificuldades que não é assim, né? O apoio que o Estado dá para que um professor possa viver dignamente com o seu salário é nenhum, né? Então, essa é uma grande dificuldade. Então, quem é que vai ser professor? Aquele que consiga entrar com um regime de tempo parcial, mas não vai ter perspectivas de pós-graduação, ou que a esposa trabalhe, tem um outro emprego, sem citar casos concretos, né, Márcio? Então, aí soma, né? Soma o que ganha o marido, o que ganha a mulher e tal, aí já dá para viver. Dá para viver. Enquanto isso, os colegas que foram para a magistratura estão lá ganhando 4 vezes mais do que o teto constitucional, com todos os apêndices adminículos e acessórios que o CNJ está coberta e tal, maravilha. E tal. Ministério Público, não sei, procuradorias também não sei, mas é assim. Infelizmente, no Brasil é assim.
Então, nós temos colegas que são dedicação exclusiva. Acho que você mesmo é, Márcio, dedicação exclusiva. Não é? E você tem a sua esposa que é procuradora. Então, você consegue somar um com o outro. Então, o atrativo para ser professor é pouco. Pouco. Tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado, e ainda assim tem que se submeter ao regime de dedicação exclusiva, ou seja, renunciar a qualquer carreira profissional. Eu não sei como é que pode ser professor de processo. Você que é macho advogava, sempre advogou e tal, e acompanha tudo, é muito atualizado e tal, mas o Márcio é uma exceção. Como é que vai ser professor de processo sem clínica? Não é? Mas, infelizmente, é a situação do magistério jurídico hoje no Brasil. Outras áreas também lutaram para romper essa exigência da dedicação exclusiva. Medicina, por exemplo. Mas a mentalidade dominante é que tem que ser dedicação exclusiva. Então, isso já é um grande desestímulo. O que eu posso dizer é que eu não posso dizer, eu não, lendo o questionário que o Márcio mandou, por que eu entrei no magistério? Não entrei por vocação. Eu entrei porque fazia parte da vida de alguém que, tendo um bom nível como estudante e gostando de aprofundar os seus estudos, gostando de pesquisar, de estudar, de ler, de escrever, o natural é que vá para o magistério. Mas eu nunca pensei no magistério exclusivamente, em ser só professor. Nem é da nossa cultura. Nem é da cultura dos países latino-americanos. Em algum país latino-americano seja diferente, mas até onde eu sei, não é. Em nenhum existe essa exclusividade. Mesmo porque o serviço público remunera muito mal. O magistério remunera muito mal. Bom, mas há um grande campo nas escolas privadas. Ou em escolas que, sendo estatais, como é a UERJ ou é a USP, não são tão rígidas na exigência de dedicação exclusiva. Né? Que admite um professor de 40 horas, que pode ser professor de pós-graduação, mas não é dedicação exclusiva, ele é advogado, ele é juiz, né? Pode existir. Então, existem esses outros caminhos. Mas o professor exclusivo de instituição pública no Brasil federal sofre a limitação da dedicação exclusiva. Agora, o que eu quero dizer é que, com dedicação exclusiva, sem dedicação exclusiva, eu nunca fui dedicação exclusiva, nem na UFRJ, nem na UERJ. Muito menos em escola particular, que nunca me exigiu. Para ser professor, precisa ter consciência de que o magistério é uma missão. O magistério não é apenas uma profissão, ou seja, um trabalho que se exerce em benefício da sociedade, em benefício das gerações futuras, muito bem, e oferecer escola para que se forme as pessoas que precisam de adquirir conhecimentos para entrar no mercado de trabalho, mas que é uma função que exige grande responsabilidade social. Ninguém procure o magistério só para colocar no currículo que é professor, ou só para colocar no cartão do escritório da advocacia. E ninguém procure o magistério. Muito menos procure o magistério por causa do salário. Eu me coloquei essa visão com o tempo. Quando eu comecei a ver
entrando na universidade, vivendo o dia a dia na universidade, comecei a ter as primeiras decepções. A primeira decepção foi, enfim, passar 3 anos sem ser contratado, dando aula sem ser contratado, né? Foi logo a minha primeira decepção. O que eu estou fazendo aqui? Se eu estou dando aula, corrigindo prova, dando nota, tudo, dando até direito processual do trabalho comparado, e não posso nem escrever um artigo e dizer professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu não faria isso nunca, né? Eu vejo muita gente que é professor substituto, por exemplo, essa categoria que inventaram aí de professor temporário, e já vai estar professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor coisa nenhuma. Substituto. Eu jamais ia botar isso em qualquer lugar, me qualificar, me apresentar como professor na UFRJ, sendo alguém que dava aula por favor, lá, por cortesia. Sempre que a universidade reconhecesse que eu era professor, né? A gente vê hoje muita gente aí, os currículos, né? Os escândalos dos currículos. Eu tinha vergonha do meu currículo, colocar no meu currículo uma coisa que depois a universidade não fosse confirmar, né? Como a gente está vendo aqui. Caso a universidade não confirmarem coisas que as pessoas colocam no currículo, né? Então, com as decepções, outra decepção, quando eu comecei a ver a politização dentro da universidade. Professores mais preocupados com a articulação dos alunos para movimentos políticos e ideológicos, para manifestações, para protestos. Não. E aí que me convenci de que o magistério é uma missão. É uma missão e é quase que, diria eu, desculpe alguém que conhece um pouco mais de teoria geral do direito do que eu, é quase que um direito natural do estudante. E eu conviver com o professor a respeito da matéria que o professor leciona, para receber orientação, para ouvir a opinião do professor, para receber as lições do professor. É um direito natural, faz parte da educação. E educação é uma obrigação que as gerações de mais idade têm para com as gerações mais novas. Não há sociedade humana que sobreviva, que consiga conservar o seu modo de ser sem educação. Mas a educação começa em casa. A educação começa em casa e continua na escola. Então, as novas gerações têm direito à educação. E nós, professores, somos instrumentos do exercício desse direito pelas novas gerações. Então, nós não estamos ali, o professor não está ali simplesmente para dar sua aula e ir embora. Não. Lembro sempre do lema que está no brasão da cidade de São Paulo, onde eu nasci. Non ducor duco, docere. Docente é conduzir. O professor conduz. O que o aluno precisa não é de um repetidor de apostila ou de livro, ou daquele saber que está escrito ali. O professor tem que criar no aluno confiança. Porque só o estudante que confia no professor vai gostar da matéria do professor. Vai aceitar que o professor lhe dê conselhos, lhe diga como é que ele deve agir, como ele deve enfrentar os problemas daquela matéria. Então, quando o aluno tem um bom professor, que ele transmite conhecimento, que lhe dá conselhos, que resolve as suas dúvidas, que responde às suas perguntas, mesmo que elas sejam idiotas.
Eu nunca deixei de responder uma pergunta que um aluno me fizesse, mesmo que fosse a mais idiota, ou que fosse aquela pergunta do aluno que quer testar o professor. Nunca deixei de responder. Por quê? Porque o aluno tem o direito de perguntar. E se ele está atrapalhando a aula, porque quando ele faz uma pergunta impertinente, o professor é obrigado a se desviar muitas vezes do assunto que está tratando, e então ele não vai conseguir terminar a aula naquele dia, só no dia assim. Não tem importância. Deixa que os colegas dele vão puxar a orelha dele, mas nunca se recuse como professor a responder a pergunta de um aluno. Então, dar aula é receber aula é um direito natural do aluno. Eu me lembro sempre. O professor Bussardi era diretor. Houve uma greve de estudantes. E eu era estudante. E nós queríamos entrar na faculdade e ter aula. Conseguimos entrar, levamos chuva de tomate podre, de ovo podre e tal. E o meu grupo entrou. E fomos lá para o segundo andar, no gabinete do diretor, para bater na porta. Quem são os filhos? Nós somos estudantes. Queremos falar com o diretor. E o professor Bussardi nos recebeu. Professor, nós estamos aqui porque não tem nenhum professor para dar aula. A greve era dos estudantes, mas só porque foi noticiado que os professores estavam em greve, os professores não apareceram. Que os estudantes estavam em greve, os professores não apareceram. Bonito exemplo, né? Mas eu, estudante, quero ter aula. E aí vem a lembrança do Diogo. Eu não me importo, nunca fiz greve como professor. Pode me criticar, dizer que isso é falta de solidariedade com os colegas, não importa. Acima da solidariedade com os meus colegas professores estava a minha responsabilidade com os meus estudantes. Eu ia para a porta da faculdade. A faculdade estava aberta, a gente entrava, ia dar aula. Quem quiser assiste, quem não quiser assistir, não assiste. A faculdade está fechada, vamos atravessar a rua e vamos para o Campo de Santana. Ali tem as cotias, tem os gansos, tem os gatos. Eu me sentava num banco, os alunos se sentavam no chão e vamos dar aula. Não é? Quem quiser ter aula, vai ter aula. Meu dever como professor é respeitar esse direito fundamental, humano do aluno. Mas é um direito social, não é um direito individual. É um direito social em relação ao Estado que presta o serviço de educação. E eu aqui sou o Estado, professor, que tem que prestar o serviço de educação. Mas os meus colegas vão achar que eu sou traidor, que eu furei a greve, eu não sou solidário com eles que estão morrendo de fome com os maus salários. Você é um privilegiado porque você é advogado, você é um privilegiado porque você ganha lá como promotor ou como juiz. Meu amigo, eu respeito tudo isso. Aliás, uma vez o meu salário foi suspenso porque os professores estavam em greve e eu não estava em greve. Não tem importância que o meu salário foi suspenso, eu vou continuar dando aula. Então, magistério é missão. Há coisas desagradáveis no magistério? Há. Uma delas é corrigir prova, claro que é desagradável. Outra é fazer chamada. Quantos colegas eu vi que não faziam chamada? Imagina uma turma de 120 alunos vai perder tanto tempo de aula. Eu sempre perdi 5, 10, 15 minutos de aula fazendo chamada. Porque eu sempre entendi que era meu dever, não sei se está em algum regulamento, se não está, se a presença é obrigatória, se a lei diz que o aluno tem que ter X% de presença para poder ser aprovado. Quem tem que atestar que ele estava presente, a falta de outro meio é o professor. No meu tempo de estudante, na Faculdade de Direito de São Paulo, existia a figura do bedel. A gente chamava ele de
era um funcionário da faculdade que passava o livro de presença. Cada aluno tinha um número e ao lado daquele número o aluno assinava. Assinava. A assinatura que tinha ali. Mas isso era outro problema. Aí o professor não fazia a chamada. Mas aqui na UFRJ, a gente não tinha livro de presença, e muitas vezes não tinha nem lista de presença, lista de listagem de aluno, né? De computador. Muito bem, mas então vamos fazer uma folha de papel. Eu abro a folha, coloco lá o dia e tal, a aula, a matéria, e vamos passar aí, cada um, por favor, coloque o nome legível. Porque depois, no final do mês, eu vou ter que lançar em algum lugar, em algum mapa de frequência, quantas aulas que o aluno teve. Sempre evitei exercer funções administrativas na, na, na universidade pública. Mais uma vez, houve lá uma crise institucional na Faculdade de Direito, o diretor foi afastado, veio uma intervenção e havia professores que não queriam dar aula e me colocaram interinamente ad hoc como chefe do Departamento de Direito Civil. E chegou no fim do mês, eu tive que atestar a presença dos professores. Aí eu chamei os funcionários da secretaria e perguntei: professor fulano está vindo dar aula? Não, está vindo dar aula. Manda o mapa de frequência com a ausência do professor. Arrumei 2 inimigos pro resto da vida. Ainda hoje, quando eles cruzam comigo na rua, viram a cara. Pela primeira vez, algum professor que não tinha dado aula, teve cortado atestado da sua frequência pelo chefe do departamento. Eu ia atestar a presença de quem não estava presente? Eu ia? Eu não. Ué, ele que arrume um outro meio de resolver o problema dele. Ué. Se depender da minha atestação, não vai ter. Então, eu fui professor assim. E por isso nunca quis ter. O Paulo quis que eu fosse chefe de departamento. Eu fui chefe de departamento. Eu tive alguns problemas com professores. E resolvi pela via oficial. Cumpri os meus deveres e acredito que eles compreenderam que tinham que cumprir os deveres deles. Não é? Não tem dúvida. Então, professor, eu queria que o senhor falasse um pouco, professor, para a gente aproveitar nosso tempo, sobre escrever. O senhor é um autor conhecido internacionalmente, o senhor é uma referência não só no direito processual, mas no direito em geral. O senhor escreve de forma simples, de forma didática, de forma brilhante e de uma forma com uma rapidez impressionante, né? Eu tenho a fortuna de poder acompanhar a produção do senhor de perto e cada vez que o senhor publica um texto novo, apresenta um texto novo para nós analisarmos, eu fico impressionado como o senhor consegue dar conta de escrever com tanta profundidade e com tanta rapidez. É claro que são anos e anos de prática, anos de técnica, e eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre isso, porque essa é uma das grandes funções que o professor tem, mas que muitos, infelizmente, não conseguem cumprir por vários motivos, e eventualmente também porque não tem aptidão, porque falta a eles algum tipo de técnica, alguma dica eventualmente importante que pode ser dada. Então, nesse projeto, eu tenho perguntado a vários professores conhecidos, vários que foram alunos do senhor, inclusive, algumas coisas que poderiam ser ditas a novos profissionais a respeito da escrita, a respeito da produção científica, a respeito da pesquisa. Eu, como orientando do senhor, eu gostaria até de compartilhar uma história que o senhor obviamente conhece, deve se lembrar, quando eu pedi o senhor para me orientar no doutorado. O senhor já iria se aposentar, né, quando eu terminasse o curso. O senhor já iria se aposentar, portanto, então o senhor não tinha mais obrigatoriedade nenhuma de assumir nenhum orientando mais. E aí eu me lembro que eu fui pedir ao senhor, o senhor disse, olha, eu até aceito a sua orientação desde com uma condição, que você leia francês. Não sei se o senhor vai se recordar disso. E aí o senhor me deu um texto para ler em francês, que eu tinha que apresentar esse texto dali a 15 dias. E aquilo foi uma prova de fogo para mim, porque eu precisava, nunca tinha lido nada em francês, e eu precisava entender e apresentar aquele texto para o senhor em 15 dias, porque aquilo para mim era a forma que eu tinha para convencê-lo a ser meu orientador mais uma vez. Eu já tinha sido meu orientador no mestrado, e eu queria que o senhor fosse meu orientador no doutorado. E aí, claro, me virei igual um maluco, estudei francês o dia inteiro praticamente nesses 15 dias, até que eu consegui, de fato,
apresentar o texto. E aí eu me lembro que esse texto, o mesmo texto, salvo engano era um texto do Capelletti, ele tinha em italiano e ele tinha em espanhol. E aí depois que eu apresentei, o senhor me disse isso, falou, olha, Márcio, esse texto aqui ele tem em outras línguas, mas eu de propósito, eu não te avisei que tinha em outras línguas para te forçar a ler francês, porque isso seria importante para o seu doutorado. Essa história é uma das várias que eu tenho com o senhor, várias que me influenciaram a seguir pesquisando, a perseverar na pesquisa. Eu posso citar outras, as aulas às 7 horas da manhã, que eu saía de Juiz de Fora às 2h30 daqui, para conseguir chegar às 7 horas da manhã na UERJ sem risco de atraso. Quantas e quantas vezes eu não me deparei com o senhor chegando, a gente chegamos juntos na UERJ, 6h30 da manhã, o senhor com aquela sua pasta, com rodinha, a gente chegando, entrando junto. E eu não me arrependo em nenhum momento de ter sido seu orientando, tanto no mestrado como no doutorado, porque o senhor me ensinou a pesquisar, o senhor me ensinou, de fato, a escrever com profundidade. Eu queria que o senhor pudesse compartilhar um pouco com quem está nos assistindo, quem ainda vai nos assistir, sobre essa principal função, uma das principais funções que o professor também tem. Bom, eu acho que isso é um projeto de vida. Se você quer produzir intelectualmente, você tem que se preparar para isso. O que eu digo que é preparar? Você tem que primeiro se manter atualizado e informado sobre o que está sendo escrito a respeito dos temas que você gosta, vamos assim dizer. Hoje há tanta informação, tanta junk science correndo por aí, tanto tempo se perde com coisas inúteis, com textos que não se aproveita nada, que é preciso ser seletivo, ainda mais no Brasil. No Brasil hoje se publica, qualquer coisa se publica. Né? Então, a primeira coisa, você tem que escolher uma área de seu interesse. Ficar nessa área. Eu estudei 3 anos de filosofia, mas isso foi há 50 anos atrás. Eu não vou ficar me aventurando agora a me aprofundar em temas de filosofia. Eu vou usar a filosofia só que for necessário para examinar algum tema do processo. Eu estudei processo penal, eu estudei processo do trabalho, estudei processo internacional, mas não, mas o meu interesse é o processo civil. E aí, dentro do processo civil, alguns temas da minha preferência. Primeira coisa é a delimitação do seu objeto de interesse. Para quê? Para você amealhar uma bibliografia qualificada sobre esse objeto de interesse. Segunda coisa que eu fiz no curso da minha vida, eu me preocupei cedo em ter uma base de dados, um programa de computador para catalogar os meus livros e para colocar as informações sobre os assuntos de meu interesse. O programa de computador que eu encomendei há 30 anos atrás já ficou obsoleto, é claro, já tive que abandonar, mas eu tenho um arquivo Word aqui com umas 200 páginas, onde eu catalogo os meus livros para localizar onde eles estão e onde toda vez que eu recebo um livro novo, eu separo para ler o livro que eu escolhi porque o tema me interessava. Eu catalogo o livro e ali naquele meu arquivo Word e ou separo o livro para levar para ler em casa e tenho que ter um hábito de leitura de pelo menos 2 horas por dia, fora do meu trabalho. Quem não tiver o hábito de leitura habitual, sistemático, todo dia quando eu falo, tira o sábado e domingo para passear com a família. Então, acorda cedo. Viu? Eu estudo cedo, rende muito mais, a cabeça está muito melhor. Tem que fazer sacrifício. Então, nesse arquivo, quantas vezes colegas do escritório, ou outros colegas que estão estudando, tem alguma coisa sobre esse assunto? Eu falei, eu tenho isso.
Né? E eu coloco ao lado do nome do livro, quando eu não vou ler de imediato, eu já folheio o índice e já pego aquelas ideias dos temas que são de meu maior interesse e já boto ali, que esse livro tem essa. Então, eu vou pesquisando, recolhendo material sobre os temas do meu interesse todos os dias. Segunda coisa, eu assino revistas estrangeiras, além da revista de processos, além da revista Síntese, além de umas outras revistas aí que batem na minha mão, brasileiras, eu assino as revistas italianas de processo há 40 anos, eu assino essas revistas. E quando elas chegam, eu faço a mesma coisa. Eu levo para casa, eu catalogo os artigos mais importantes. A revista de processo, eu catalogo os artigos e boto tudo aí nesse meu arquivo. Segunda coisa, memória. Hoje não é possível mais você contar só com a sua memória humana. Então você tem que se organizar para ter acesso à informação relevante. Terceira coisa, idiomas. Não é possível estudar profundamente o processo sem ter facilidade de leitura em inglês, português, italiano, espanhol e francês. Dirão, aí o alemão. Olha, eu sou o maior entusiasta do estudo do alemão. Meus 2 filhos estudaram em escola alemã. Os 2 sabem mais alemão do que eu. Então, o Luiz nem se fala. O Luiz é professor na Universidade de Berlim. Então, não se fala mais nada. Mas no processo alemão, é importante. Se o meu filho estiver me vendo, vai dizer, papai, não fala bobagem. Uma vez eu falei para ele, eu não conhecia nenhum sexualista de Munique, você está esquecendo do Schloss? Me desculpe, hein? Subcensura, Luiz Felipe. Subcensura. Daqui a pouco ele aparece aí. Aí, olha, falando. E por via indireta, o alemão, das informações que a gente precisa do direito alemão, a gente pode. Porque os alemães já perceberam que eles precisam usar outras línguas também. São eles mesmos que já perceberam que a língua deles é hermética. Tá? Mas eu não desprezo o direito alemão, não. Quem tiver possibilidade de ler em alemão, parabéns, é uma fonte importante. Mas os holandeses estão escrevendo em inglês, toda a Europa Oriental está escrevendo em inglês, os japoneses e chineses estão escrevendo em inglês. E francês, não, francês. O francês, nós no Brasil desprezamos o direito processual francês. Meu professor, Moacir Amaral Santos, dizendo que na França não tem nenhum processualista. O único é o Morel, lá do início do século. Não tem mais ninguém. René Morel. Eu tenho até. Hoje está sim de processualista bom na França. Cadier, Perrault, Soraya Mranimek, aquela que a gente não sabe pronunciar o nome. Marianne Correndé, que o senhor me indicou. Muitos. Hoje o direito francês emergiu, ainda mais com a globalização, União Europeia, a Corte Europeia de Direitos Humanos. O direito francês hoje produz tanto, quase tanto quanto o direito italiano. E o italiano, queiram ou não queiram, alguns, que eu não quero falar o que eu penso, para não ser grosseiro, dizem, não se aprende mais nada na Itália. Continua se aprendendo muito. O direito positivo italiano é que é ruim. A crise italiana e a crise da justiça italiana são terríveis, talvez piores do que a crise brasileira. A Itália só não está em guerra civil porque está na União Europeia. Mas temos idiomas indispensável, não tem jeito, gente. E os que são jovens e pensam em fazer uma carreira acadêmica, hoje só pensam no inglês. O inglês é muito importante.
Mas não é só o inglês, o francês, o espanhol é muito importante. O espanhol abre campo para todo esse direito ibérico, latino-americano, etc. Eu não leio alemão. Consigo decifrar um pouco algumas coisas. É uma deficiência. Nunca consegui vencer a barreira do alemão, porque não pude me dedicar a ela. Não tive talento para isso. Mas os outros idiomas são indispensáveis. Quarta coisa. Aqui agora um método que eu uso hoje. Vejam bem, eu tenho 76 anos. A minha memória humana, física, mental, já piorou muito. Eu admiro um Humberto Teodoro Júnior, que é extraordinária. O Márcio deve ser testemunha disso. Impressionante a memória daquele homem. Ele é mais velho do que eu e a minha memória, foi embora já. Eu ontem fui ao médico, tinha que levar um exame para o médico ler, e esqueci o exame em casa. Quando eu saí da cidade para ir para o consultório, saí do escritório para ir para o consultório do médico, eu falei, meu Deus, eu marquei essa consulta para levar para ele o exame e não trouxe o exame. Então, o que é que eu faço? Mas eu não vou abrir mão. Vou continuar lutando contra essa minha deficiência. E vou continuar lutando para continuar escrevendo. Se eu não puder escrever um livro por ano, claro que eu não vou escrever um livro por ano. Eu vou escrever um artigo por ano, ou um artigo cada 2 anos, mas bem feito. Bem feito quer dizer lendo tudo que for importante, colocando tudo num arquivo. Quando eu começo uma coisa para escrever, eu crio um arquivo no meu computador e começo a ler, resumindo as ideias importantes para aquele tema. Eu, o ano passado, resolvi, depois de muitas leituras, refazer o meu estudo sobre a jurisdição voluntária. Vocês sabem que eu escrevi em 2003 um trabalhinho pequeno sobre jurisdição voluntária, que muita gente considerou importante, tinha muita novidade na época e tal. Mas a jurisdição voluntária andou evoluindo no mundo por aí. Por exemplo, a Alemanha reformou a lei da jurisdição voluntária. Não existe mais a Freiwillige Gerichtsbarkeit alemã. Existe a lei de direito de família, onde eles enfiaram a jurisdição voluntária. A Espanha, agora em 2015, fez uma nova lei sobre jurisdição voluntária, descentralizando vários procedimentos para o escrivão e para o tabelião e para o registrador. Um pouco na linha do que aconteceu aqui no Brasil com a separação, o divórcio e o inventário. Então, eu resolvi reescrever. Comecei a montar. Eu tenho um arquivo hoje de quase 500 páginas de resumos. E quando eu comecei a escrever, então eu tenho ali todo o material para escrever. Mas eu não tenho fôlego para escrever. Então pensei, vou fazer alguns estudos. Vou procurar temas menores. A gente tem que procurar desafios que a gente dimensione, que está em condições de enfrentar. A jurisdição voluntária como um todo, saiu o livro do Robson Godinho, muito bom, de comentários, já li, já está catalogado o livro dele. Tá? Todos esses comentários sobre o novo código, de todas essas obras aí, esses escritos que trataram de artigos da jurisdição voluntária, estão todos catalogados lá no meu artigo. Se alguém quiser, eu até empresto. Pode até usar. Mas há tantas divergências, tantas disparidades de um país para o outro, que eu não sei mais o que eu penso sobre o assunto, então eu não vou escrever agora. Deixa ali. Fica ali o material, como aquele material do direito probatório que o Diogo me ajudou a compilar e que depois ajudou a que a gente fizesse aquela pesquisa na UERJ sobre direito probatório.
Aí várias pessoas participaram, cada um pegou um tema próprio, e saiu um trabalhinho bom. O meu pai sempre dizia, o ótimo é inimigo do bom. Faça um bom trabalho, mesmo que você, no final, não fique totalmente satisfeito com o que você fez. Mas a primeira pessoa que tem que ficar satisfeita é você mesmo. Você e a sua consciência. A consciência que você não mentiu, que você não colocou na boca de ninguém aquilo que ele não falou ou não escreveu, que você foi honesto, que a sua informação é honesta, porque, veja bem, prestem sempre uma informação honesta quando escreverem. Porque, às vezes, a gente cita por fonte emprestada e depois vai ver que aquilo que o autor que a gente citou não é o que a gente disse, porque a fonte emprestada citou ele mal. Talvez citou emprestado de um outro ainda e não disse que era emprestado do outro. A idoneidade em escrever é fundamental. Eu, quando leio um autor e pego que cometeu um deslize, não confio mais nele. Então, eu não vou mais citar. São coisas que eu estou dizendo que são ensinamentos práticos do meu dia a dia. Outra coisa, e sempre as fontes originais. E eu vivo comprando livro. Hoje, comprar livro é a coisa mais fácil que existe. Livro brasileiro velho tem um site chamado Estante Virtual, que é um site dos sebos brasileiros. Toda hora, essa semana mesmo, eu comprei 2 livros do Eliezer Rosa, que eu não tinha, nesse site Estante Virtual. Livros italianos, compro pelas livrarias italianas, pelos sites. Livros franceses, pelos sites das livrarias francesas. E outros assim. Hoje é muito fácil. Há 30 anos atrás, importar um livro era uma grande dificuldade. E demorava 3 meses para chegar. Sem falar que existem livros virtuais. Né? Com facilidade. Eu me lembro, professor, o senhor falando de referência indireta, o senhor não sei se o senhor vai se lembrar, um trabalho que eu fiz um doutorado para o senhor falou, olha, eu gostei muito, na hora que eu fui ver, o senhor tinha me dado 9. Aí eu fiquei assim, aí não disse nada. O senhor falou, o senhor sabe por que você tirou 9 e não tirou 10? Eu falei, professor, não, mas já que o senhor tá me dando essa oportunidade, eu gostaria de saber, porque na nota de rodapé número tal, tem uma citação indireta de um livro que eu tenho no escritório. Se você tivesse me pedido, em vez de ter feito a citação indireta e ter buscado a fonte originária, você teria tirado 10. Dali para frente, nunca mais eu fiz nenhuma citação indireta antes de consultar o senhor não tinha o livro. A gente aprende dessa maneira, né? Dessa forma. E isso, eu falo isso para os meus orientandos, eles não acreditam, mas agora é interessante citar porque vai ficar gravada a nossa live aqui e, claro, como processualista a gente gosta de prova documental, né? Então o vídeo vai ser uma prova documental de que sempre eu disse isso para eles e agora o senhor falando reforça o que eu tenho dito. Professor, pelas minhas contas a gente tem 10 minutos. Eu queria nesse tempo final, primeiro, obviamente, agradecer o senhor imensamente. Nós havíamos combinado 1 hora, o senhor acabou participando de 2 horas, a pedido de todo mundo, e eu fiquei muito feliz. Confesso ao senhor que eu queria fazer esse pedido ao senhor, mas aquela história, né? Mineiramente, eu fui primeiro pedir 1 hora, consegui, depois aqui, com calma, a gente chegou na 2ª hora. Segundo, professor, eu sei que o senhor não gosta de homenagem, sei que o senhor não quer se considere como homenagem, mas todas as mensagens inúmeras que têm chegado aqui, que eu tenho recebido, todo mundo que está acompanhando, não só gostaria de homenageá-lo, mas se sentiu prestigiado por receber, exatamente no dia do professor, essas 2 horas de depoimento do senhor, que foram para nós certamente inesquecíveis. Eu vou depois gravar essas duas horas e vou enviar ao senhor, para o senhor ter guardado, se assim desejar, e vou disponibilizar, obviamente, para quem não teve a oportunidade de assistir ao vivo ou que perdeu eventualmente um pedaço. Terceiro ponto, professor, é que eu queria mais uma vez dizer da alegria de poder compartilhar com o senhor tanto as minhas dificuldades como aluno, como as minhas dificuldades agora como professor, e poder aprender todos os dias
é uma sorte que eu agradeço todos os dias à noite. E eu até me emociono um pouco, porque o senhor sabe como é importante para mim ter sido seu aluno, ter sido seu orientando e poder compartilhar com o senhor meus estudos. Então, eu queria, mais uma vez, professor, agradecer imensamente essa oportunidade. Queria agradecer mais uma vez muito a Márcia, que nos ajudou aqui para que esse evento se realizasse. Eu queria deixar nesse minuto final, nesses 5 minutos finais, então, a palavra com o senhor, para a gente poder se despedir. E, mais uma vez, agradeço todo mundo que acompanhou e fez com que isso se realizasse. Obrigado, professor. Obrigado de verdade. Ô, Márcio, eu lia, já contei isso para vocês, para aqueles que convivem mais de perto comigo, um relato de um professor italiano, vejam como é que a minha memória, não estou conseguindo lembrar o nome dele, que era muito amigo do Roger Perrault. O Perrault foi um dos pioneiros da modernização do processo civil francês e da reforma do novo Código de Processo Civil francês. Roger Perrault, professor da Universidade de Paris. E Perrault se aposentou porque a idade, né? A idade vai nos afastando e chega a hora de todo mundo de entregar o bastão. Ele faleceu agora, há menos de um ano, Roger Perrault, com 90 e poucos anos. Um dia esse professor francês, que era muito amigo dele, foi visitá-lo e perguntou: professor, o senhor não sente falta da universidade? E o Perrault disse: não, da universidade eu não sinto falta. Não sinto falta de dar. Eu também não sinto falta, não, é muito cansativo. Mas o que eu sinto falta da universidade é da plateia. O professor tem um privilégio, ele não precisa ficar conversando com o espelho. Ele tem os alunos. Quando ele acorda de manhã cedo e lê no jornal, eu me lembro com o professor Francisco Mauro Dias, alguns aqui devem ter conhecido, foi um grande professor, um procurador de Estado brilhante. O Mauro Dias acordava 1 hora mais cedo da hora que ele tinha para ir para a aula, para ler as últimas notícias do jornal. As notícias daquele livro. Imagina se eu vou chegar na sala de aula e o professor me fizer uma pergunta sobre essa notícia que saiu hoje de manhã e eu não souber responder? Vocês hoje me deram um grande presente. Vocês me deram a plateia. Eu perdi quando deixei a universidade há 6 anos. Vocês me deram a oportunidade de falar para alguém, para pessoas que eu estimo, para pessoas para quem sabe o que eu falei pode ter alguma utilidade. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado de verdade. Você pode ter certeza que essa plateia aqui está emocionada. Todo mundo está emocionado como eu. Mais uma vez, gente, muito obrigado. Obrigado de verdade por esse momento especial aqui. Eu vou, infelizmente, encerrar nossa live por conta do nosso horário, mas eu vou deixar gravado esse depoimento emocionante do professor e vou depois mandar para todo mundo os links e os respectivos sites para que a gente possa acessar e ter isso guardado. E também ao senhor, professor, mais uma vez, muito obrigado de verdade. Uma vez o senhor me disse que não há medida para gratidão. Eu sempre falo isso quando eu digo aos meus alunos, quando eu vou fazer algum discurso, eu cito o senhor, porque de fato é verdade. Eu nunca vou deixar de agradecer ao senhor e todo mundo que está aqui certamente faria o mesmo que eu. Obrigado, professor. Boa tarde. Saúde para todo mundo. E feliz dia do professor. Obrigado, mestre. E os que são bom dia do professor. Parabéns. Obrigado. E aqui agora.